Então, inicialmente, só pelo título você fala ser espiritual e as estruturas do ser psicológico. Aí, só nisso a gente já vê que tem, no mínimo, uma ligação entre o que é o lado psicológico ou ciência e o que é o lado do espírito, a parte da religião. E quando a gente foi buscar para dar esse estudo, tem uma série da Joana de Anjos, ela é baseada nos estudos de Jung. E Jung, ele é um pai da psicanálise. E pai da psicanálise, então, ele tem uma visão totalmente científica sobre isso. E ele vai passando ele tem alguns conceitos que ele tenta explicar o ser. Porque a gente entende que é natural do ser humano, a gente tenta classificar para poder entender. O ser humano, quando ele tenta entender alguma coisa, ele tenta separar por tipos ou tentar agrupar, porque isso facilita o entendimento. E ele tenta fazer isso também com a psique. E aí, só que ele, como cientista, ele tem um lado simplesmente físico, né, material, da ciência apenas. E aí chega a Joana de Anjos, pega isso e transforma isso em uma coisa muito maior. Então ele começa falando esse conceito dele, que é inicial, que fala sobre o ego. Então o que é o ego, né? Ele fala que o ego é a ponta do iceberg de uma coisa muito maior que a gente é. É só um ladinho nosso. É aquilo que a gente entende que a gente é. Então, se eu perguntar pra alguém, o que você... Vai. Felipe. Quem é o Felipe? Felipe é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de ciência, faz parte da cidade. Isso é o que o ego dele, a parte consciente dele, entende do Felipe. Então, isso não é o Felipe realmente. Felipe é uma coisa muito maior. Felipe Influente agora. O Felipe é uma coisa muito mais abrangente do que essa pequena descrição que ele fez. Mas o que é esse abrangente, né? Ele fala que esse abrangente é a nossa parte inconsciente. E a nossa parte inconsciente é o que a gente chama de self. Self é toda a abrangência do nosso ser. Então, para ele explicar o self, ele tem que explicar o que seria o ser inconsciente. E aí fica muito mais complexo, né? Isso é difícil de você entender o que é seu consciente, que é aquilo que você entende por ser você. Lá, você te descreve, você fala, sou assim, assim, assim. É porque das milhões de coisas que aconteceram, ou que acontecem na sua vida, que você tem de lembrança, ou seja o que for, aquilo foi as coisas principais que você captou, trouxe pra você e falou assim, não, base nisso eu sou assim, e pronto. E aí você fecha com sua parte consciente, dizendo, olha, esse é o meu ego, eu sou assim. Só que a gente esquece que tem uma coisa muito maior. E essa coisa muito maior seria o nosso objetivo de alcançar. E esse objetivo é o self. Gente, acabou com desligar a câmera. Ele diz que a gente, aos poucos, a gente tem que deixar um pouco as coisas que a gente tem, esse quadrado que a gente se faz dizendo sou assim, a gente tem que começar a olhar novamente essas arestas, refilar melhor para deixar alguns aspectos que a gente acha que é nosso de ego, para poder deixar que esse self surja. E aí ele descreve algumas coisas. O que é captado pelo meu inconsciente? Que seria toda a abrangência desse meu self, né? Bom, o inconsciente ele abrange tudo, assim, desde mensagens subliminares que a gente vê por aí, na publicidade, desde coisas que a gente passou, mas que a gente esqueceu, coisas que a gente acha que não percebeu, mas também percebemos, uma infinidade de coisas. E eu acho que o desafio maior é você começar a compreender que existe uma coisa maior e tentar chegar nela o máximo que você conseguir. Então, isso seria basicamente para Jung. Mas aí chega Joana e diz que, tudo bem, é tudo isso, mas é mais. O self é o seu espírito, é tudo que você é. Ele é imortal e ele
abrange, ele compreende as coisas até das suas vidas passadas, de tudo. Então, é mais do que você percebeu nessa vida, o que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo fora desse teatro. É mais. É tudo que já aconteceu no seu eu, desde que você foi criado. Então... E aí, eles separam em algumas coisas. Gente, eu tô falando assim, mas se quiserem interromper, eu quero... Se eu vou falando e no final, sei lá, eu tô conversando sobre a vida. Não conversando sobre educação, claro, sem disso, porque é foco. E aí, ele fala sobre... E aí, na verdade, eles dividem dois subconscientes, novamente para tentar facilitar esse entendimento. Ele fala que tem um consciente pessoal, que é a parte mais acessível ou não superior, né? Superficial. Isso, superficial do seu cérebro. Então é aquela parte que a gente mais consegue acessar. E nela está marcado todas as nossas coisas que a gente deixou passar, mas de agora. Por exemplo, uma memória que eu achava que não lembrava mais, mas que está aqui, um som, um cheiro, umas coisas assim, que a gente às vezes acha que não percebe, que nosso consciente agora não repara, mas que está aqui, que a gente sabe que existe. Além disso, tipo, coisas dolorosas que a gente preferiu esquecer, ou coisas assim. Inclusive coisas que a gente sabe que existe, mas a gente prefere não olhar ainda. Tipo, tem esse ladinho meu aqui, mas deixa ele lá, porque por enquanto não estou muito preparada para enfrentar, então deixa lá. Ainda é parte da nossa nebulosa. Isso, também tá um pouquinho lá. Apesar de que vou chegar nessa parte também, uma parte nebulosa muito maior, mas algumas coisas que a gente nega um pouquinho, ainda estão nisso daí. E mais do que isso, tem o nosso inconsciente coletivo. E esse é mais complexo ainda e maior ainda. Não tem só aquelas experiências nossas que a gente passou, que a gente percebeu ou deixou de perceber. Tem meio que o nosso histórico como evolução espiritual ou como evolução física. Então, para Jung, evolução física, ou seja, é mais do que meu corpo hoje guarda células de uma evolução, tipo Darwin, sei lá. Mas mais do que isso, o nosso consciente também guarda essa marca. Então eu não evoluí só, fui evoluindo homem, macaco, agora sou um homem. Não. Então isso, mas tem mais. O seu subconsciente também guarda essas marcas. Isso explica o fato da gente, da sociedade evoluir, do homem da caverna para o que é hoje, a inteligência e tal. Isso também explica por Jung. Mas para a Joana tem um pouco mais. Quando a gente fala disso, a gente, nesse inconsciente coletivo, junto com essas coisas de que, tudo bem, meu corpo, as células evoluíram, eu tenho a marca do histórico da humanidade, nem tenho, mas eu tenho a marca das minhas vidas, eu tenho a marca de tudo que eu já fiz, de tudo que eu tenho para fazer, todas as coisas estão no inconsciente coletivo. Nele estão essas marcas. E isso também explicaria mais ainda o fato da evolução do ser humano, de como a Terra caminha para algo maior. Então, se eu, espírito simples e ignorante, hoje estou aqui, é porque tudo aquilo foi armazenado no inconsciente coletivo. E mais do que e vou acumulando isso, e quanto mais eu vou deixando meu ego, deixando algumas arestas que são ruins no meu ego e acessando esse inconsciente, pegando trechos que eu acho que são importantes e acessando mais o caminho do self, mais eu vou caminhando para a evolução. É basicamente isso. Só que, como nada é simples, tem muito mais coisa por trás. Então, quando ele tenta explicar um pouco sobre isso, ele explica um pouco sobre os arquétipos. Os arquétipos são alguns tipos que a gente tem. Então, quando eu penso, que nem o Andy estava falando, um arquétipo, como a gente tem um
o arquétipo de mãe, por exemplo, que é um dos mais claros que a gente tem para exemplificar, é aquele tipo que, assim, para o coletivo, mãe, inicialmente aquele amor condicional, aquela proteção e tal. Mas o arquétipo é mais do que isso, ele tem um quê pessoal. Então, o meu conceito de mãe, o meu arquétipo de mãe é diferente do arquétipo de mãe da Bá. A ideia que eu tenho, quando eu falo mãe, a sensação que vem, porque arquétipo está totalmente ligado à ideia que eu tenho disso, as sensações e emoções que vêm junto com isso. Então, quando alguém fala mãe, para mim, vem uma coisa. Pode ser que para Bá venha outra, pode ser que para outra pessoa venha outra totalmente diferente. E esse arquétipo, que tem basicamente um tipo, que seria um início coletivo, assim, mas cada pessoa tem uma visão individual. E esse arquétipo, ele ajuda muito na forma como a gente olha o mundo e o que a gente espera das relações. E além disso, ele fala da sombra, que seria isso que eu já tinha falado, nossa parte mais nebulosa, assim. A sombra é o oposto do nosso ego. Então, se você fala, Tamara, quem é você? Fala, não, eu sou uma pessoa calma. Sou calma. Tô calma. Na verdade, posso ser calma? Posso, mas todo mundo tem um estresse dentro de si também. E esse estresse estaria na minha sombra. Então, quando eu assumo um lado meu, no meu ego, eu estou escondendo o outro. E esse outro lado que eu estou escondendo está na minha sombra. E todos nós carregaríamos essa sombra e esses arquétipos no nosso inconsciente coletivo. Uma dúvida. Eu sempre, em muito tempo, sempre ouvi que o ego é o lado negativo nosso, né? Mas pelo que eu estou entendendo, não é bem assim, né? Explica um pouquinho. Então, é que a gente sempre trata, porque assim, alguns conceitos, algumas palavras, elas são utilizadas no nosso dia a dia de alguma forma e um traz de uma forma um pouco diferente. O que eles falam é o seguinte, é que a gente fala ego no sentido de deixa o seu ego de lado, como algo que te enaltece, ou algo que te deixa mais, assim, abaixa o seu ego, vai fazer... Tudo bem, existe esse sentido, mas porque para Jung isso explica o fato de você se entender dessa forma. Então, se você diz que você é um cara assim, 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 você está formando um ego e esse ego está sendo enaltecido. Então, não quer dizer que ele seja bom ou ruim. Ele existe. E a questão é você olhar o seu ego, entender as partes boas e ruins dele. E a parte ruim você deixar de lado e aí enaltecer as coisas boas. Seria basicamente isso. Então, que eles explicam um pouco nessa parte da sombra, é isso, de que a gente tem um lado ruim também. Não um lado ruim, mas um lado oposto ao nosso ego. Pode ser que nós temos características que sejam ruins no nosso ego e que dessa forma a nossa sombra tem um lado bom. Então, por que não inverter isso? E isso é uma coisa importante, é uma coisa que nos ajudaria no caminho para essa evolução espiritual. Ou porque, no caso de Jung, ele chama de individuação. Para ele, esse caminho que eu falei para atingir esse self seria um caminho caminho de individuação que você se tornaria um indivíduo. Que você realmente se conheceria por completo e a partir dali, agora você atingiu tudo que o seu corpo e a sua mente poderia. Porque você atingiu todas as camadas que estão meio ocultas. E para a Joana, isso seria a nossa evolução espiritual. E aí tem aquela coisa de que, meio, vós sois Deus, não sei o quê. Então, é um pouco disso também, de que quando a gente atingisse esse self, nós seríamos deuses. Não deuses, Deus, a gente, não, mas nós somos deuses, e encontrar o seu Deus, você ser o seu Deus. Manu, Deus da Bárbara, Deus da Manu, Deus Felipe, cada um desses, no sentido de completude mesmo, de compreender todos os seus aspectos
e ser suficiente em si, assim, nesse sentido. E aí, tem todos esses aspectos que eles tratam, e aí tem um pouco do aspecto de Freud. São muitos conceitos, mas a gente vai ter que ligar para entender. E aí chega Freud, que também tem uma visão disso, e ele tem uma visão que caminha nesse sentido, mas tem alguns aspectos diferentes. Para ele, que Jung, sombra, self, ego, para ele é id, superego e ego. Também tem o ego, mas é um pouco diferente. Para ele, o id é o seu aspecto mais instintivo. Então, aquela coisa de que aquela sua coisa mais homem das cavernas, assim, tipo, brigou com você, isso aí, vou bater todo mundo nisso aí. Esse seria seu id. Seria essa coisa que mais tem a ver com o seu instinto e a coisa mais impulsiva. E ele seria aflorado nos momentos de tensão, no momento que você é questionado, que as coisas não surgem no momento que você quer, surge uma brecha, o id quer sair. E aí o id quer sair, mas existe o superego. O superego seria totalmente o oposto, seria o seu lado mais convencional, seu lado mais dentro do padrão, ou daquilo que você cresceu sabendo que era certo ou errado. Politicamente correto. O seu lado politicamente correto, exatamente. Então imagina, você quer brigar, aí você fala, não, calma, isso não é assim. É quase aquela coisa de mentor, sabe? Então, dizer o lado mais politicamente correto. Só que aí tem um pequeno, não sei, não é um problema, mas um questionamento, assim, que o seu superego, ele é formado pelas coisas que você cresceu ouvindo ser certo ou errado. Então, se você estava lá, criança, e fala assim, não, pega a comida do chão, que tá sua vida. Ai, meu Deus, tá bom. Aí você vê a comida do chão e fala, não posso pegar, porque minha mãe falou que... Então, hoje você já incorporou isso, então não é nem mais o politicamente correto, mas já é aquilo que você acha correto. Só que tem algumas coisas que são tanto quanto questionáveis, que são passadas pra gente, só que também não quer dizer que seja totalmente certo. Então, sei lá, eu, toda moleca, minha mãe fala, você me tirou, não sei o que você quer, não sei o que. Aí eu faço, pode ser que ela seja certa, mas pode ser que ela não esteja. Isso seria um lado meu de superego, talvez? Talvez seja. Uma coisa de que sempre me disseram, olha, Tamara, não faça isso. Sempre bonitinha, usa rosa. Então, tipo, isso é o certo pra você ser menininha. Então, esse pode ser um lado do superego que seria politicamente correto. Mas, e aí, eles têm o id, que seria o seu instinto, o seu superego, que seria o seu politicamente correto, e o seu ego, que também entraria naquilo que coincide com o que Jung dizia, que é essa parte consciente, aquilo que você acredita que você é. Só que um pouquinho, o ego, para Freud, é mais o conciliador, assim, o que você é, baseado nesses seus dois lados, e é a balança. Eu ouvi isso, ouvi aquilo, e agora eu preciso tomar a minha decisão com base no que eu acredito que a Tamara é. Então agora eu vou fazer o meu. E aí, tanto que, tipo, eu tava colocando na escola, assim, né? Tinha um professor de literatura muito incrível, assim. E teve uma aula que ele começou. Ele viajava demais, ele começou a falar disso. E aí ele falou, não, porque existe o vídeo, e eu fiquei tipo, mano, o que você tá falando? E ele deu um exemplo muito incrível, e que eu, tipo, questionadora como sou, naquela época eu vi e fiquei tipo, nossa, cara, que legal, né? Mas, como você vê aqui no lado, estava na escola, então, ele falou isso como um lado tipo, científico da coisa, Freud, e eu ficava pensando, nossa, mas deve ter uma ligação disso com o espiritismo, né? Não é possível. Sempre tem. Onde que entra o espírito nesse negócio todo? E ele foi explicar isso, tipo, em 5 minutos, em um exemplo muito fácil, que era assim, você tá em semana de prova. Aí você chega na sua casa, você tá estressado. Só que eu cheguei na sua casa e comer, tipo, aquela lasanha delícia que sua mãe fez, que sua mãe falou, já tô na sua casa.
fez aquela, você até fala, nossa, vou sair daqui, como é que ela vai fazer delícia e vou dormir. Aí você chega na sua casa, chega assim na cozinha, abre a panela e vê que tem tipo aquele arroz velho com quiabo do meu jeito. Sua mãe sabe que você não gosta de quiabo, mas ela fez quiabo. E diz que ela gosta muito de quiabo, você tá estressada. Aí chega lá e fala, você olha aquilo e fala tipo, essa vontade de pegar a panela da cama, você não sabe, eu gosto de quiabo! Tipo, sabe? Só queria chegar aqui, tá bom? Isso que você queria fazer, tá caçando, seria o seu id. Seria todo o seu lado mais instintivo, gritando, falando, não. E aí, seu lado super ego, politicamente correto, falando, sou mãe, tadinha, né? Você tá estressado, mas às vezes ela não tem tempo, não sei o quê. Aí você tá tipo, aí você tenta tipo. Aí nisso que entra no seu ego. Tipo, tá, o que eu, Tamara, entendo como eu sou, faria agora. Eu quero brigar, até quero. Mas tadinha, ela também não tem totalmente culpa. E aí, a sua atitude perante isso, você vai falar assim, sabe você que eu gosto? Mas tudo bem, né? Ou tipo, poxa, vou ter que pedir uma vida, sei lá. Qualquer coisa que você inventar nessa hora é com base no seu ego. E aí é ele que vai fazer essa ligação entre seus dois lados que são tão opostos. É basicamente isso. E aí Freud faz esses três conceitos. E aí o que acontece basicamente é que, se você for olhar isso do ponto de vista espírita, que agora eu não consigo ver, é que o seu id, sim, todos nós temos aquele trecho mais instintivo que a gente carregou e que está lá nas nossas... Está lá no nosso consciente coletivo, lá das nossas heranças, que eu falei agora há pouco. E que existe isso, e isso é baseado em tudo que eu já fui, enfim. E esse superego, que pra mim, isso é opinião pessoal, tá? É aquela mistura de que seu mentor diria, com que as coisas, tipo, que as pessoas fazem você acreditar que é o certo, que não é o certo. Assim como o seu ego seria o que você é hoje, seu espírito atualmente, sim, mas que naquele momento, você, enquanto espírito encarnado, como abrangência de tudo isso, você tem que olhar o que você já foi, olhar o que você quer ser, e pegar a relação de tudo isso, pegar o que é bom, pegar o que é ruim, aquilo que a gente sempre fala, fazer reforma íntima, e repete isso sempre, sempre, sempre. Eu estaria um pouco nisso, de que, eu, Tamara, agiria dessa forma. Isso é o certo? Isso é o errado? Não sei, mas é o que eu sou hoje. E aí? O que dessas coisas eu posso abandonar e o que dessas coisas eu posso continuar, levar adiante? Tem um pouco disso. No ponto que, nessa sua atitude, desse momento de tentar conciliar o self o superego com o seu id, o seu ego tem um pouco da sua personalidade. E falar de personalidade também é meio complicado, porque tem essa coisa também de que a gente já escuta falar sobre personalidade, que é tipo, nossa, mas essa pessoa tem personalidade. Mas normalmente isso está atribuído quando alguém tem uma personalidade, uma coisa forte, assim, que tem um impacto muito grande. Nossa, mas ele tem personalidade. Tá, mas todos nós temos personalidade. E essa personalidade, ela é nada mais do que um reflexo das nossas atitudes, do que a gente já viveu, do que a gente vai viver. E ela é uma personalidade que é baseada em tudo que a gente já passou. Então, ela é principalmente dessa vida, algo que as coisas que aconteceram na sua vida, as ações e o seu redor influenciam de uma forma. E além disso, ela também é baseada no que já aconteceu com você, porque se fosse fácil assim, né, cada um seria uma coisa simplesmente porque nasceu em tal lugar ou cresceu de tal forma. Isso também as pessoas acham muito iguais, assim. E se a gente não tivesse essa mistura de
já for de tantas formas, já foi de tantas formas, já foi de tantas outras, a gente não teria personalidades tão diferentes hoje. Então, essas características, elas também ficariam guardadas no seu inconsciente. O seu inconsciente guardaria todas essas características. E aí ele fala de um tipo de pessoa. Um tipo de pessoa que é aquele tipo de pessoa que a gente fala que essa pessoa não tem personalidade. Na verdade ela tem, mas é o que a gente chama de pessoa espelho. Que é a pessoa que se adapta a todos os locais. Então, por exemplo, eu trabalho, então no trabalho eu sou dessa forma. Tô lá tudo certinho, não sei o quê. Vou pra balada, as pessoas esperam que você já toque da balada, então na balada você... gatinha toda balada. Vou sair, vou pra um grupo de amigos, esperam que eu seja divertido, eu vou ser divertido. Então essa mudança de jeito mesmo, sem algum critério, assim, de o que eu sou, até onde eu posso ser o que eu sou, até onde eu posso me adaptar ao lugar que eu estou agora. E sem essa percepção de quanto você pode mudar dependendo do lugar que você está, você seria essa pessoa espelho. Essa pessoa que em cada momento seria um lugar, cada lugar estaria de uma forma diferente. E essa forma diferente, e essa pessoa não estaria andando nesse caminho da individualização, que é o que Jung diz. Porque essa individualização seria você se conhecer. E quando você entende o seu ego e tenta compreender todas as nuances do seu self, você está caminhando no sentido individualização. E quando você faz isso, não tem como você se adaptar tanto assim aos lugares que você vai. Você acaba mantendo algumas coisas que são características suas, isso você tem que manter. Então, essa pessoa que se adaptaria tanto assim, estaria meio que num sentido meio contrário ao nosso processo evolutivo. E aí, para falar de adaptação dos lugares, a gente fala de persona. Persona é como uma máscara. A máscara que a gente coloca dependendo do lugar que a gente está. Então, se eu vou no centro, ai meu Deus, cheguei no centro, souber. Não. Ou então, vou para um lugar, coloco a máscara de tal coisa. São coisas que você age de acordo com o que a sociedade espera que você age. Então, se as pessoas esperam que nesse lugar você age de tal forma, você vai colocar uma máscara no que você é realmente. Você vai tentar adaptar o seu ego para isso. E você vai criando várias máscaras para cada ambiente, cada situação exige. E aí, ele fala de uma coisa, ele deu um exemplo assim, mas que pra mim não fez muito sentido. Porque eu acho que eu sou meio oposto daquilo que ele estava falando, mas tudo bem. Ele falou assim, que as pessoas são importantes porque ninguém quer chegar no consultório e ver um médico de regata e bermuda. Você quer chegar lá de chinelo, sei lá. Você quer chegar lá e ter um cara com cara de sério, de jaleco, tudo de branco. Porque senão você vai se consultar com uma pessoa que não tá, né? Aquele padrão que a sociedade espera que esteja. Aí eu falei, opa, peraí. Eu, Tamara, adoraria. Assim, eu acho que é muito mais sincero, eu acho que é muito mais claro do que a pessoa realmente é. Não sei. Eu gosto quando eu chego e vejo que seja independente do que for, forma de vestir, forma de falar, independente. Eu não acho que você seja... Ai, meu Deus. Esqueci como... Desleixada. Não, essa... Eu não acredito. Você... Não. Enfim. Não. Quando você não tem credibilidade. É isso. Que você vai perder sua credibilidade porque você tá de chinelo ou de regata. Eu acho que pra mim seria, na verdade, um pouco do contrário, porque você é muito mais sincero. Porque às vezes a pessoa tá lá de jaleco branco e por baixo, totalmente louca, sai dali na pira. Você não sabe. Não é porque tá ali de jaleco branco que você sabe que agora ele é realmente um ser iluminado. Não, então pra mim, aí foi uma hora que eu escolhi o que ele tava falando, eu falei, não, moça, na verdade eu gostaria, acho que seria muito melhor. Mas tudo bem.
ele está ali de acordo com o que a sociedade espera que ele seja. Todo mundo espera que ele chegue lá e fale bonito, fale de forma bem formal e seja de branco, rede social, tá? E siga. Então, dessa forma, a gente vai criando algumas personas, que seriam essas máscaras, para agir em cada lugar. E aí a questão que se coloca é a seguinte: até que ponto você pode trocar essas personas sem perder o que é o seu ego, ou ainda assim colocar o seu ego dentro dessa máscara, ou seja, ser você ainda, mesmo tendo que se mostrar de alguma forma que você realmente como você é. Então, até que ponto eu posso abrir mão do que eu realmente sou para mostrar ali? Ou eu vou chegar lá, quebrando tudo, falando, nossa, só assim pronto. Ou não, você do jeito que você quer. Quando que eu vou abrir mão para conseguir as coisas que eu preciso? Isso é uma coisa que a gente tem que se questionar demais para conseguir atingir esse nosso self. Porque às vezes, algum desse nosso quadrado de ego, algumas coisas ali têm que ser abandonadas ou podem ser colocadas um pouquinho mais de ladinho para que a gente deixe que a influência de outras pessoas também surjam. A gente não pode se fechar totalmente e falar assim, não, é isso e pronto, já era. Não, só que a questão maior é essa, o quanto? Não sei a resposta. Acho que cada um tem que achar a sua. É a questão do uniforme. Eu acho que no caso do uniforme, não quer dizer que a pessoa incorpore aquele uniforme que ela está vestindo, né? Existe um ser. Então, você tem essas diferenças que são físicas, que já fazem essa diferença. Então, para que a gente vai ampliar ainda mais essas diferenças? Eu acho que a questão é que se hoje você é um corpo de uma mulher e pode... você tem essa questão de hormônios, meu Deus, emoções, a flor da pele, essa coisa assim, já é natural. Sexualidade. Sim. E como é que você veria isso nessa questão, exatamente que você colocou, do processo evolutivo nosso, de um período nós somos homens, outro período nós somos mulheres, já que esse é um processo de evolução. Aí é outra coisa bem intensa, porque quando eu assisti, tem uma série que eu baseei nisso, que é a série da Joana de Ângeles, mas lá tem o cara, quando ele toca um pouco nesse assunto, e eu não sei, assim, eu, Tamara, opinião pessoal, de novo, não fui muito a favor do que ele estava dizendo. Mas, essa opinião minha, porque eu sou totalmente sem nenhum tipo desse tipo de preconceito. O inconsciente abrir apenas aquilo que seja benéfico passar. Do inconsciente para o inconsciente. Que seriam nossas aptidões, nossas coisas que temos maior capacidade, naturalmente. Nascemos com isso muito mais desenvolvido. Superar isso e fazer adaptação. Porque eu também não vejo de forma errada essa situação. É um momento de luta, talvez até de prova. Por isso que ele veio o homem, né, e vai ter que vir para poder ter novas conquistas, talvez até de valorizar mais o seu papel. Mas mesmo quando aceita o próprio corpo, tipo, eu gosto de ser homem, mas eu amo uma pessoa do mesmo sexo. Essa questão do amor que eu não consigo. Eu acho que existe uma questão de estereótipo também social e cultural. Né? À medida que a gente culturalmente quebre essas questões de preconceitos e estereótipos, vai ficar muito mais fácil a vivência dessa transição, né? Tanto da sexualidade, né? Então, a pessoa vir nessa condição de gênero, ou masculino ou feminino, vai ser mais fácil. Às vezes até pra gente aprender a aceitar. Uma aprendizagem, a questão da homossexualidade, uma aprendizagem não só para aquele espírito que está fazendo essa transição, mas uma aprendizagem coletiva, né? Para nós, enquanto sociedade, aprendermos a lidar com esse período transitório aí, né? E eu acho que nós, enquanto sociedade, estamos começando dentro desse processo adaptativo, começando pela questão legal, né? Então, a questão legal vai estar ali encaminhando e forçando a sociedade, enquanto organismo, a
a estar mudando e revendo seus valores e facilitando, né, absorvendo melhor, quebrando esses estereótipos para que as pessoas possam fluir mais naturalmente essa ânima e esse ânimos que são complementares, eles não são opositores, né, não são opostos, né? Então trabalhar com a questão da complementaridade do espírito, o homem complementar a mulher e a mulher complementar, sem essa questão da guerra dos sexos, mas a questão do complemento, né? O que falta num aparece no outro e aquilo, né, organiza e caminha e colabora para o crescimento comum, né? Juntar, ser completo. Exatamente. Então, é bom que acaba um pouco dessa coisa de ser completo como o outro. Não, a gente vai ser completo consigo mesmo. Mas sobre o que o Djalma estava falando, eu não sei, eu entendo isso, mas eu acho que é um pouco. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala um pouco sobre isso, porque quando a gente fala de que não se adaptou quando era para se adaptar no corpo de um homem, me dá a impressão de estar errado, ou não exatamente errado, mas que a pessoa já podia ter evoluído já nisso e já não consigo nessa parte. Então, eu acho que assim, existem muitas questões para discutir um pouco sobre isso, mas eu acho que a diferença corporal, só de ele estar no corpo de um homem, mesmo que ele não se aceite como homem, mesmo que ele só apenas, ou nem no caso de um trans, mas de um homossexual que só ama um homem, tem relações com um homem, isso não muda o fato de ele ser homem. Ele continua sendo homem, ele continua agindo como um homem, e ele continua tendo as mesmas características físicas, as mesmas coisas que seriam do homem, e que, na minha visão, a diferença de você encarnar como homem e mulher, a diferença está no seu corpo físico, porque o seu corpo físico vai ter tendências desse tipo ou tendências daquele tipo. E só dessa pessoa que está acostumada, por exemplo, 1000 vezes como mulher, vir como homem, a estar no corpo masculino exige uma adaptação. Não que seja bom ou ruim, mas que ele já ter que começar a compreender como funciona o corpo de um homem já é esse primeiro passo. Então não que seja certo ou que seja errado, mas que seja esse processo de transição, em que, por mais que, porque eu agir como homem, eu agir como uma mulher, porque, na verdade, agir como homem ou agir como uma mulher, como a gente entende que seja um homem ou seja uma mulher. Ou ter relações com um homem ou ter relações com uma mulher, tem um pouco dessa questão. Eu acho que só você estar no corpo, assim, já te exige um aprendizado naquele corpo. Então, para mim, isso já seria o suficiente. Não sei. Não, como... a questão não é errado, é porque eu também não acho que é errado. Não, eu sei que mas é que abre margem que as pessoas acham. Isso, não, perfeito. Isso assim. Agora, existem alguns pontos, né, dentro do que também a Lúcia colocou. Eu acho que foi a pergunta que ela fez. Mas ele vem como homem e está querendo sentir amor por outro homem, né? Acho que esse talvez seja o ponto que nós temos que ainda aprender, quer dizer, que tenhamos a resposta, né? Um caminho primeiro é fazer a quebra exatamente dos estereótipos sociais, tá? Para que hoje você ter essa paixão pelo mesmo sexo é um crime ético. Não digo que está deixando de ser um crime legal, está sendo um crime ético, né? Por quê? Por causa da nossa maturidade como sociedade. Estamos evoluindo. Mas, primeiro, quando nós superarmos essa barreira, ainda tem a barreira do conflito fisiológico, que é o que você colocou, né? Eu vim num corpo de homem, então eu tenho, né, toda a necessidade de assim trabalhar nesse contexto. O ponto talvez seja esse. Quando nós compreendermos que é um desafio daquele espírito, talvez nós consigamos criar mecanismos de auxiliá-lo a lidar com aquela situação. Hoje, para ele é um karma fazer isso. Mas é um karma porque toda a sociedade cobra dele uma postura, né, e não permite que ele faça esse processo de forma natural. Então, mas será que é só
Desculpa interromper, mas será que é só assim por estar acostumado a vir várias vezes como mulher? Eu não acho que seja, porque às vezes o conflito não é com o corpo. Entendeu? Eu quero ser homem, eu gosto de ser homem, só que eu só amo outro, entendeu? Então, eu acho que é por isso que quando eu comecei a falar disso, esse é uma das. Porque assim, normalmente quando a gente fala disso no Espiritismo, essa é a primeira explicação que todo mundo te dá. Só que ela é uma explicação para um caso. Só que existem muitos outros. Existem coisas de que, por exemplo, eu amo Manu. Nessa vida, eu mudei de vida, eu sou homem, ela é um homem, eu continuo amando a Manu. Entendi. Assim, existem milhões. A gente não pode exemplificar em um tipo. Mas é que normalmente. É isso que eu queria entender. Sempre que você falar, não sei, mas toda vez que surgiu esse assunto de que homossexualidade, não sei o quê, primeira justificativa que qualquer meio espírita me fala, não, é muito homem, agora a minha mulher tá achando estranho. Então, essa principalmente é a primeira explicação que todo mundo te dá. Então, por isso que a gente usa ela, mas, assim, explicação não tem. Por isso que eu coloco que são dois pontos. O ponto do ego, né, do inconsciente, que é dentro desse contexto que você colocou, né, você vem já com uma relação afetiva, e existe a questão energética, que aí entra essa linha que vem atualmente falando da questão espírita. Né? Que aí sim, você está com a energia feminina no presente. Então, por isso que são várias faces. Entendi. E o assunto se torna amplo por causa disso. Aí a minha dúvida, que aí eu acho que falta ainda na doutrina relatos ou informação como é feito esse processo no próprio plano espiritual. Porque o perispírito que forma o corpo, se o perispírito já houve alteração suficiente para formar um corpo masculino ou um corpo feminino, houve a troca de formação do corpo, da perispiritual para formar o corpo, como fica esse processo, a alteração da polaridade energética dele? Tipo, como acontece esse processo na espiritualidade? Ele fala disso, eu acho que não lembro se é Mensageiros é o Caminho da Luz. Ele fala da questão da energia sexual, né, que é complementar. Talvez algumas das explicações envolvendo essa questão, né, de ver muito homem agora, né, e às vezes também algumas colocações meio preconceituosas, dizendo que o homem com o homem não tem a complementação de energia. Então tem todas essas explicações, mas o André Luiz fala disso, não lembro se é um desses dois livros. E ele fala da questão do amor, né, que essa mesma energia criativa, que é a energia sexual, ela pode ser usada para complementação dos espíritos ali dentro do ato sexual, de complementação energética, e a mesma energia que é usada por um artista, por exemplo, quando ele compõe uma obra, quando ele cria alguma coisa, e a mesma energia que é utilizada, sei lá, por uma pessoa, Irmã Dulce, quando estava lá fazendo a sua atividade, seu trabalho, o Chico, né, e colocava aquela energia ali, então é a mesma energia. Então, talvez, né, as pessoas não consigam explicar, né, a transmutação dessa energia, nesses diversos aspectos, como é que ela funciona. Então, eu acho que é mais uma falta de conhecimento nosso nesse aspecto do que essa questão do correto ou do incorreto. Deixa eu também agregar um pouquinho nessa colocação. Como é que é feita a questão, a formação, a passagem do nosso corpo? André Luiz ele fala o seguinte, que é a construção do nosso corpo, né, somente da questão da deficiência, ele está totalmente associado às nossas imperfeições morais que está lá no corpo mental, né? Então o corpo mental ele vai estar fazendo um reflexo no corpo perispiritual, tá? E o corpo perispiritual, ele que gera o corpo físico. Então, com essa conexão das nossas imperfeições do corpo mental, que você vai ver com as deficiências que você precisa. Então, mas eu faço uma separação disso, tá? O corpo mental está associado aos valores. Então entra na linha do ego, do inconsciente, exatamente da questão da psique que vocês estão colocando aqui.
está ali no corpo mental, os valores. E a questão da energia que eu coloco aqui, feminina, ela está na construção do corpo perispiritual. Então, na verdade, quando você vem na questão de homem, e quando eu falo que existe essa energia feminina, é porque essa energia está contida no teu lado sensório, que está associado ao corpo perispiritual. Porque a questão de valores, que é exatamente essa herança de afeto onde você traz por um ou por outro, ela está registrada lá no corpo mental. Então, quando você vem na experiência de um corpo masculino, tá? Eu não digo que seja uma determinação exatamente das suas condições morais, mas sim o estágio de aprendizado que você precisa vivenciar. Ele que lhe auxilia a você ter que agora ter uma experiência feminina, ou uma experiência masculina, no nosso exemplo aqui. Então eu vejo duas coisas complementares para que reflete hoje na nossa condição de encarnado. Tá? Que essa passagem, ela está, eu sempre falo muito dela, está em Evoluções dos Dois Mundos, no capítulo 2. Lá ele deixa muito claras essas conexões. O escalpina de um lado, do outro. Aí essa parte eu não sei, só ouvi, nunca consegui achar nenhum livro que fala sobre isso muito bem. Né? Aí não sei se você confirmar. Mas se há, quando muda o corpo, muda essa polaridade aonde? Ou como é feita? Ou não há uma mudança? Flui naturalmente. Você fala qual energia, desculpa? A masculina e a feminina. A masculina e a feminina, não. São registros sensórios. Aí você bem. Só aqui hipóteses, tá? Depois afinal ela. São aqui hipóteses. Também não é que tenha no livro. São registros sensórios. Quando você vivencia, vamos colocar só esse lado fisiológico e perispiritual. Quando você vivencia aqui, você, mulher, né? Conversa aí com a Camila, com a Maris. Vocês têm uma outra percepção. Vamos só colocar um fato diferente, grande do homem. A gravidez, que dá uma experiência sensória para a mulher muito diferente do que o homem, né, em si. Então, esse registro é energético. O energético ele fica guardado e conservado na sua estrutura perispiritual. Essa é a minha hipótese. Tá? Não quer dizer que também tenha escrito, mas essa é a minha hipótese. Agora, a tua herança de valores, bem, mal, certo, errado, ela não fica no perispírito, ela fica no corpo mental. Então, quando você, essa energia, vou dizer assim, aí é a hipótese de novo. Se você tem muita vivência no corpo energeticamente feminino, então você está precisando reequilibrar isso. E aí você tem a experiência no corpo feminino para você começar a reequilibrar a questão energética. Não necessariamente a de valores. Tá? Não sei, sobre isso para mim sempre, energia sempre soa como uma coisa única, não como feminina ou masculina. Mas, não sei, o meu entendimento, entendendo isso como uma coisa única, eu acho que fica mais fácil a gente entender, explicar algumas questões como essas. Por exemplo, se a energia, ou assim como a energia sexual, se a energia sexual é uma, não é feminina ou masculina, então, independente se eu vou trocar com ela ou com ele, desde que nós dois tenhamos as mesmas intenções, afinidades, enfim. Essa diferenciação é que a questão que você colocou mesmo. A gente separa para compreender melhor. Sim. Há uma energia masculina há uma característica mais X que é o ânimo, e a característica feminina. Mas aí que tá, essa questão de energia diferente, eu acho que a diferença dela já seria... Dos outros processos energéticos que tem na natureza, vai ter sempre a questão das duas polaridades, né? Tá? E para que aquela corrente circule ou aconteça ali, aquela transmissão energética ali. Tá? Então, no fim, chega nisso que você está falando, mas vai haver essas duas polaridades aí para que, né, as coisas aconteçam. Agora, o quanto disso e como altera na questão do sentimento, do amor,
né, que eu acho que é o que você está colocando, isso não vai afetar. Mas que existe, materialmente falando, uma circulação energética aí dentro dessa relação, dessa troca aí, deve existir, né? Sim, não, eu entendo isso como que a gente estava dizendo aqui mesmo. Heranças de alguma forma, com tendências de uma forma e tendências de outra. Você vai tentando Equilibrar, exatamente. E equilibrar seria esse ponto-chave. Mas eu acho que a questão é exatamente essa. Quando a gente está equilibrando isso, pouco importa se eu estou equilibrando muito para um lado ou muito para o outro. Essa questão da experimentação que o Felipe colocou. A gente não se experimentar nesse sentido, mas no sentido de que experimentar um pouco de cada um, assim, dosar, aprender a dosar isso, eu acho que é o ponto. E aí, essas questões são... Acho que essa dose, esse é o desafio. E esse é o aprendizado. Né? Talvez hoje para vocês, bem mais jovem, para nós, essa questão de tabu e de diferença era muito mais gritante e impactante. Mas para vocês isso é uma coisa muito mais natural, muito mais equilibrada. Mas o grande desafio ainda volta em cada um. Saber se equilibrar em relação a esses dois desafios. Eu nunca colhi para esse finalzinho. Você vê que você não foi da hora? O que eu lembrei desculpa, só para colocar novamente, tipo, na polaridade, da dualidade, né? Tipo, no próprio relacionamento, qualquer casal você pega e você vê a dualidade de anime e ânimos muito característicos. Né? Pode ser uma mulher ânimos ou um homem ânimos, tipo, eu sou homem, assim, tipo, pouco mimimi, também, né? Mimimi, a mulher vai ser uma ogra, vai ser uma camada assim, fala, por quê? Essa é uma polaridade. Então, cada homem vai ter um homem ânimo e um homem ânimos. Né? Vai sempre ter essa polaridade. A compensação é inevitável. Sabe que a minha sombra é fofinha. A sombra. Eu preciso dessa sombra. Ele tem que ser eternamente. Bom, então... Tá, beijo, me liga. Tipo um murro na cara. Eu acho que isso... Por amor a você. Então eu acho que, assim, no geral, para finalizar mais ou menos, assim, quando ele fala desse processo todo que a gente discutiu e que você deixar de um pouco do seu ego para atingir o seu self, e assim, você ser completo, ele diz no sentido de atingir a sua liberdade, que aí você vai se sentir realmente um indivíduo único e com habilidade no universo, assim, consciente do que está acontecendo ao seu redor. E para Joana seria o momento que você atinge a sua evolução espiritual. Nossa, agora eu sou um ser perfeito. Então, e aí é muito engraçado, porque quando ele falou disso de você vai atingir a sua liberdade, assim, quanto ser, quanto espírito e tal, a gente precisa tomar um pouco também de cuidado nisso, porque eu tenho assim, um caráter bem, não sei, existencialista, assim, de que tudo pode ser, claro que o nosso lado todo espiritual completa essa explicação, mas eu acho que muita coisa pode ser explicada, assim, na existência mesmo, de forma simples. Então, tipo, eu posso falar, não mate porque você vai pro inferno. Vai não, então lá, sua vida, seu não sei o quê, porque é seu inimigo, lá. Posso explicar isso de forma espiritual e tal, mas eu posso explicar isso de forma de incentivar a não fazer isso de forma matéria, assim, tipo, não faça isso porque vai ser mal pro seu amiguinho, sabe, sua família, não sei o quê, ou você vai ser preso. Tudo isso tem uma explicação também. E aí, como eu tenho esse lado, assim, eu li um pouco sobre Sartre, e quando ele fala, ele é um filósofo existencialista. Só que como ele é existencialista, tudo que ele vai explicar, ele tem um pouquinho de liberdade no meio. E quando ele fala sobre liberdade, ele sempre conta, na maioria dos livros é um romance que vai soltando uns tapas na cara ao longo do caminho. Então, quando ele fala um pouco disso, ele fala assim, que a liberdade, que o ser busca a liberdade e que... Só que a liberdade que ele coloca é uma liberdade muito
mais... muito frágil, né? E essa questão é muito interessante, porque a gente tem que compreender, quando ele fala que a gente vai atingir a nossa liberdade, a gente tem que compreender a liberdade como algo muito maior do que essa como ele explica, né? Então, não é uma liberdade simples como a gente tentar compreender aqui na Terra, tipo, vou ser livre, tudo, não quero liberdade, Não, é uma liberdade muito maior, é uma coisa muito mais sutil, uma coisa muito mais que te completa muito mais. Porque quando... É uma coisa que eu sempre percebo, porque eu sempre dando um tapa na cara, é isso, de que sempre que você busca muito essa liberdade aqui, você acaba se prendendo em coisas que eram totalmente opostas ao que você queria. Então, se o que eu queria era liberdade, eu busquei tanto isso, mas acabei me prendendo em alguns conceitos meus para buscar aquilo. Então, não vou fazer isso porque eu sou livre. Na verdade, você se prendeu. E isso que vai demonstrando que algumas dessas coisas são adequadas para depressão ou coisas desse tipo que vão acontecendo. Imagina, tem um momento que você é um ser único, sem relações, sem ligações, porque, vamos libertar as coisas materiais, sabe? Não vou guardar uma foto que seja. Se eu não guardo uma foto, eu não tenho lembrança, porque as lembranças que a gente tem, elas são através dos nossos sentidos. Então, se eu tenho, é um cheiro que vai me lembrar, é uma cor, é uma foto, é um objeto. Essas coisas me fazem ter lembranças boas ou ruins, mas são as lembranças que fazem o que eu sou e que dão sentido à minha existência. É basicamente isso, assim. E quando ele explica um pouco das coisas de existencialismo e tal, é um pouco disso, de que momento que você está dando a sua existência e o que é essa sua existência. Então, como que ela é compreendida, até onde, de que ponto. E aí, quando você olha isso do ponto de vista espírita, você pensa que aquilo pode ser muito maior. Quando você fala de liberdade, você não fala só de liberdade, você fala que às vezes você precisa se prender a algumas coisas para ter uma liberdade. Uma liberdade que hoje é um tanto quanto utópica, que ninguém sabe direito como é ou como vai ser, mas que existe, todo mundo vai na praticidade que vai acontecer. Então, a gente vai tentando conciliar essas coisas para atingir essa liberdade. Então, eu acho que basicamente é isso que ele fala. E aí ficam algumas questões, assim, tipo, para finalizar. A gente tem 7 minutos. Foram algumas questões que surgiram em mim, que eu fiquei, gente, no final de tudo isso, como faz? Como que a gente faz para atingir esse self? Como que a gente vai... O que a gente vai fazer para compreender o nosso ego? Ou até onde ele vai? Como é que a gente molda o nosso ego? Ou o que a gente compreende em ser o nosso ego? Então, cada um para e fala, gente, o que eu sou? Calma. Então, compreendi o que é esse meu ego. E agora? Eu percebi que tem lados ruins nele. Às vezes é melhor trocar alguns pontos do meu ego pela minha sombra. Ou tentar equivaler isso. Então, aí eu fiquei um tempo assim, porque eu fico pensando nessas coisas normalmente, mas quando a gente questiona essas coisas, não tem resposta, na verdade, né? Acho que cada um pode achar a sua, mas o ponto principal você tem o que você acredita que você é, você tem uma amplitude que é onde você quer chegar, como você vai chegar lá, cada um se vira, faz o seu jeito, mas sabendo que tem essas diversas encarnações para conseguir isso. Então, basicamente, olha, você está aqui, você tem que chegar, você já foi isso, está aqui, tem que chegar lá, e esse é o caminho. Agora, o que você vai fazer com isso, eu não sei. Mas a questão maior é essa, que a gente tem que compreender o que a gente é, o que a gente já foi, essas questões um pouco de ciência, de que, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, não sei o quê. Essas coisas que ciência coloca, mas o espiritismo tenta dar uma explicada, falar, olha, gente, talvez seja nesse caminho. Então, quando a gente tenta compreender um pouco dessas questões, se questionar mesmo sobre essas questões, porque às vezes elas parecem tanto quanto bobas, mas elas podem moldar o que a gente vai seguir daqui pra frente. Então, a gente tem que questionar essas coisas, só que para questionar a gente tem que compreender, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa buscar as coisas que a gente quer, a gente precisa
ouvir o que as pessoas dizem, aprender a ouvir o que as pessoas dizem e a partir daí filtrar, usar o seu ego lá, pegar o seu id, o superego, para fazer aquele balanço, para conseguir atingir, pegar todas aquelas coisas que te disseram, é certo ou errado, tá, e dessas coisas que me disseram que é certo ou errado, o que eu realmente acredito dessas de ser certo ou errado? E a partir disso, você vai conseguindo se compreender. E quando você vai conseguindo se compreender, você vai tentando atingir esse self. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que compreender as coisas para começar a questionar. E aí, quando a gente questiona, fica tudo mais fácil. E aí, para isso, a gente tem a nossa terra raciocinada, que eu acho que falta a gente usar um pouco, de usar mais. Porque não é muito essa coisa de que... Eu acho que dessa linha aí que você colocou, eu olho da seguinte forma, que nós ainda estamos muito longe de compreender o que é ser liberdade. Exatamente pela nossa imaturidade espiritual. Estar vivenciando um planeta de provas e expiações mostra a dimensão da nossa imaturidade. Então, antes da gente conseguir ter uma compreensão do que vem a ser liberdade realmente, tá? Que hoje liberdade para nós é uma questão material, não é uma questão espiritual, ainda temos muito que aprender e crescer como espírito para que a gente tenha a capacidade de fazer essa leitura correta do que vem a ser liberdade. Então, acho que é esse o nosso desafio. Quando nós conseguirmos começar a adentrar no nosso lado self, né, que é a nossa, eu diria que numa exemplificação, a nossa constituição holística das coisas, de tudo, aí nós vamos começar a evoluir nesse patamar. Talvez, tenhamos condições de entender um pouco mais o que é liberdade. Acho que essa é a nossa caminhada. Total, ele é muito nebuloso, não tem nem como tentar. Eu sempre me aflige, assim, porque eu não gosto daquelas respostas, tipo, você ainda não tem capacidade para entender, sabe, de livro dos espíritos. Mas com certeza seria uma dessas respostas no livro, se tivesse. Triste, mas é realidade. O JC, ele coloca a liberdade como resultado da capacidade que quando você adquire toda a verdade. A verdade, compreende todo o conhecimento possível e inimaginável que existe absolutamente, a plenitude. Ou seja, só quando chegar em níveis superiores de compreensão, reconhecer a verdade e você se tornar livre, né? E acho que o JC, acho que em toda a sua vida ele exemplificou tudo que você falou hoje de uma maneira de parábolas de sua vivência em si, porque ele coloca todos esses setores do ego, do self, da psique, ele exemplificou de diversas maneiras, né? A fala do pródigo, a mulher coloca lá a viúva, que foi um álbum, os grãos que caem no caminho, porque é o arquétipo de cada um desenvolve de uma maneira, que compreende de uma maneira, o nível espiritual de cada um. Então, ele foi exemplificando de diversas maneiras, diversos ensinamentos, conceitos que hoje estamos começando a pensar nesses fatores, mostrar nossa inferioridade espiritual, porque a gente é difícil uma pessoa viver pensando nos fatores espirituais. A gente tem a informação da questão espiritual, mas compreender e aprender tão internamente o fator espiritual da nossa vida ainda é um processo muito difícil, porque nossas decisões ainda são tomadas na questão do imediato. Eu preciso fazer essa coisa para aqui e para agora, não concebendo a ideia da totalidade do tempo, né, sim de um período ínfimo. Então, que é extremamente difícil viver a concepção humana, a questão do tempo, essa noção que a gente não tem. Esse negócio de você olha pra trás, você vê que você subiu aqui, você subiu 2 degraus, você falou, nossa, cheguei aqui. Você olha pra frente, você vai com 50, você não sabe como é que você vai chegar lá. Já foi difícil 2. Você olha e fala, nossa, foi tão longo, foi tipo 2. Então... Talvez até posse pelo controle. Não. Essa coisa de... Nossa, verdade. Bom, então eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa... Eu não sei, Tamara, porque pra mim o principal que eu uso pra caminho pra isso é inicialmente questionar. Usar só pra raciocinar, porque se tu tem fé é porque você acredita em alguma coisa.
Tá baseando em se é fé, porque tá baseado em alguma outra coisa. Se todo mundo tem lei moral, tem que entender a lei moral, tá? A partir disso fica fácil.